Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esses dias eu fiz um post mostrando o meu caderno de passaporte e algumas pessoas pediram para ver mais e ficaram curiosas para saber do que se tratava. Na verdade, esses cadernos de passaporte que eu tenho, eles são da minha infância, de quando eu era aluna. A escola em que eu estudei no Paraná tinha o projeto Passaporte de Leitura, então cada caderno é de um ano diferente. Isso era no chamado hoje de Fundamental 2, tá? Então eu tenho um para quinta série, sexta e sétima, que foram os anos em que eu estudei lá. Mas o projeto Passaporte de Leitura, hoje ele já é bem conhecido, não só... Bom, na verdade eu não sei quem criou esse projeto inicialmente, mas eu sei que hoje em dia ele acontece e até tem algumas editoras, vou mostrar para vocês um materialzinho que uma editora publicou já com o nome Passaporte de Leitura mesmo. Mas vou explicar para vocês como é que funcionava no nosso caso quando eu era criança. Então, todo início de ano nós comprávamos um caderno, era sempre um caderno desses de capa dura, capa vermelha, todo o caderno de passaporte. Eu estava em escola pública, mas tudo era bem certinho lá. A minha escola era maravilhosa e muito boa. E a cada ano, o nosso caderno era dividido em duas partes. A primeira parte, na verdade, só que era o passaporte, e a segunda parte, do meio para o fim, era o caderno de produção de textos. Era sempre assim, passaporte e produção de texto. A produção de texto, na verdade, eu vou mostrar, a gente fazia umas aberturas bonitinhas, né? Eu não lembro se margem era algo que a escola exigia ou que os meus pais ensinaram e a gente fazia, mas eu sei que os meus cadernos, em quase todas as páginas, têm margens. E eu ensinei isso para os meus alunos, porque hoje em dia não se fala mais sobre fazer margem, mas é algo muito bom para embelezar a folha, para trabalhar a questão, né, da importância da beleza no material dos alunos. E também ajuda um pouquinho no trabalho de caráter, porque em geral dá um pouquinho de preguiça fazer as margens, mas é algo que envolve certa determinação, envolve certo cuidado, diligência, várias virtudes, né, estão envolvidas com isso de fazer margem nos cadernos. E eu comecei a exigir isso dos meus alunos. No começo eles reclamaram bastante, mas depois eles mesmos ficavam felizes de ver como a folha ficava mais bonita, mais apresentável. Eu perguntava para eles, eu dizia para eles, aliás, eu quero que vocês façam uma folha que vocês tenham orgulho de mostrar para qualquer pessoa que venha visitar a gente aqui na nossa sala. Bom, então, voltando para a primeira parte, o passaporte tinha o objetivo de incentivar os alunos à leitura e o registro das leituras, isso é muito importante. E a ideia era que todo livro é como um país novo que você visita. Então, quando você tem o passaporte, cada país onde você vai, você recebe o carimbo, certo? Do pessoal lá que autoriza a sua entrada. E algumas pessoas colecionam carimbos de diversos países que eles já visitaram. E, no nosso caso, nós colecionávamos os carimbos dos livros que nós tínhamos lido no decorrer daquele ano. Então, o caderno era mais ou menos assim. A gente tinha uma página de abertura que cada aluno fazia. E eu acho legal essa página. Depois eu posso compartilhar com vocês, porque eu criei um material para os meus alunos. Ao invés de fazer no caderno assim, eu fiz um padrãozinho no computador que dava para montar. Mas eu deixei essa primeira página porque é uma ilustração inicial que você faz. Então a gente tinha essa frase, por exemplo, o livro é uma maneira fantástica de conhecer o mundo, e cada um podia ilustrar como quisesse. Não sei se dá pra ver aqui. No caso aqui eu tinha desenhado uma praia. Bom, em seguida vinham as informações de cada aluno. Nós tínhamos os dados pessoais e os dados mais pessoais. Então, dados pessoais eram informações como nome, data de nascimento, filiação e etc. E dados mais pessoais, alergia, tipo sanguíneo, mania, hobby e etc.
É engraçado ver as coisas que a gente escrevia quando era criança, né? Muito mesmo. Nossa, tinha várias coisas aqui. Bom, em caso de emergência, avisar e tudo isso. Depois disso, nós tínhamos os dados da escola. Isso aqui era legal também, tinha tudo. O nome da diretora, Sara Ferreira de Almeida. Nem lembro dessa diretora. Orientadora educacional, as secretárias, inspetores de aluno. Isso é legal, né? A gente valorizar cada uma das pessoas envolvidas no processo de aprendizado e tudo mais. E aí nós tínhamos o índice. Esse meu caderno aqui, eu só tenho 2 registros, não sei porquê. O índice a gente deixava em branco para ir organizando conforme fossem entrando os novos livros. E aí vinham as páginas de registro dos livros mesmo. Cada livro era assim. A gente tinha essa fichinha básica que colocava nome da obra, nome do autor, ilustrações e editora. Meu amigo William Campos da Cruz bem lembrou que essas fichas deveriam incluir também o nome do tradutor, porque isso é muito importante. E no final nós tínhamos o comentário pessoal da obra. Você podia fazer um desenho também do que você mais gostou da história. E no comentário pessoal você dizia se você gostou ou não e o que te chamou a atenção nessa história. Basicamente era isso. Tinha os recadinhos, né, que as professoras deixavam. No final do bimestre elas avaliavam. Se eu não me engano, a gente precisava ter por bimestre dois registros no mínimo. Nessa época eu lia muito na minha vida, mas eu tinha muita preguiça de escrever. Impressionante. Tem até um dos livros que tem um recado da professora dizendo: eu tenho certeza que você leu muito mais do que isso, por que você não registrou? E no final do bimestre geralmente tinha um momento como se fosse uma roda de conversa em que cada um podia contar qual livro mais gostou e o que achou interessante e tudo isso. Então, basicamente é isso, simples, né? É um caderno, um material onde você registra como se fosse um passaporte tudo aquilo que você lê. Isso é importante. Olha esse aqui, quanta coisa. Isso aqui tudo é só do segundo bimestre, ó. Quando eu falava para os meus alunos que eu achava absurdo eles lerem só um livro por bimestre, eles achavam que era exagero da minha parte, mas a gente lia muito quando eu era criança. Bom, então basicamente é isso. Você valoriza o livro lido, mas a criança é quem precisa registrar, deixando uma espécie de resumo ou sinopse do que ela entendeu e fazendo um comentário, como se fosse uma avaliação com relação àquela obra. Como eu mostrei para o pessoal do curso, a questão de incentivo à leitura já está na minha vida faz tempo. Vou mostrar para vocês o que eu escrevi aqui num comentário de quando eu li o livro O Homem que Queria Eliminar a Memória, Inácio de Loyola Brandão. No final eu escrevo assim: eu achei bem engraçada a história, acho que todos deveriam ler, pois a leitura, faz fluir nosso saber, aumenta nosso vocabulário, nos enriquece, nos diverte, nos ensina e muito mais. Gente, eu estava na 6ª série e já estava nesse clima de querer que todo mundo lesse. Mas enfim, é assim que funciona o passaporte. Nessa editora que eu falei pra vocês, eu encontrei esse aqui. Sabe essas feiras que a gente vê no shopping, de feiras de livros? Eu encontrei esse aqui, ó. Olha que bonitinho, ele é um passaporte, parece um passaporte mesmo, ó. Até parece o símbolo, né? Mas aqui é da República Federativa do Livro. Eu achei bonitinho, mas ele não é tão funcional quanto o caderno. Ele é interessante, ó, porque tem o espaço igualzinho ou bem parecido com o do passaporte. E aí tem lugar para autógrafos, livros que já li, mas olha como é pequenininho, esse aqui é o problema. Esse aqui é da editora Pé da Letra. Eles têm uns livros bem interessantes, né, de atividades. Você coloca o título, autor, data de leitura e observações.
para fins de registro, eu achei muito pequenininho, então eu peguei essa ideia, juntei com a do caderno e fiz um material que fica em tamanho metade do A4, A5, né? E aqui depois eles têm uma outra partezinha legal, que é livros que preciso ler. Então você faz a relação, coloca as informações e que data você começou a leitura, quando você terminou. Então eu achei esse aqui bem interessantezinho. Tem algumas dicas de leitura, dicas para ler e dicas, olha que legal, entre as dicas de leitura, a Divina Comédia. Pensou as crianças lendo a Divina Comédia, Fausto, Os Sertões, Dom Quixote, Robinson Crusoe. As leituras indicadas aqui são Crime e Castigo, Dostoiévski, Os Miseráveis, Orgulho e Preconceito. Gente, essa lista aqui eu não tinha nem visto ainda, mas é fenomenal. Então é assim que funciona o passaporte de leitura. A ideia é incentivar as crianças. Eu lembro quando nós começamos o programa Valores e Virtudes lá na escola Manacá, na abertura eu levei como se fosse eu queria levar uma maletinha, mas eu não consegui, então eu fiz uma caixa e coloquei os livros que cada turma usaria, e aí eu fiz como se eu fosse uma viajante chegando de longe que queria apresentar para as crianças os lugares que eu visitei. E aí falei de cada um dos livros e eles ficaram empolgados porque eles perceberam que seriam os livros que eles usariam ao longo do ano. Mas é a ideia, assim, de transformar a leitura em uma viagem, mostrar para eles que realmente, quando você entra em um livro, você está vivendo mesmo uma grande aventura. Se você lê Robinson Crusoe, você está indo para uma ilha deserta junto com ele, você está sofrendo todo aquele momento de solidão, você aprende junto com ele. Assim é em cada livro. Claro que para isso você precisa já estar com uma leitura fluente, que você consiga de fato imaginar e aproveitar tudo isso, mas é bastante legal. Eu achava super legal essa coisa que a nossa escola tinha, e tanto é que eu guardo até hoje os meus cadernos e acho interessante rever as anotações. Alguns livros que eu escolhia para ler hoje eu acho absurdos, mas é muito legal isso. Então, se você quiser fazer com seus alunos ou com seus filhos, é uma ideia bem divertida, torna tudo mais interessante e fica o registro, né, para depois você poder olhar, lembrar e ter marcado um pouquinho da sua história de leitor. Se vocês quiserem depois, pode me escrever e eu compartilho com vocês o material que eu fiz para os alunos no formato no computador, né, para quem não quiser fazer no caderno assim. Então é isso, essa é a ideia do passaporte de leitura. Espero que vocês tenham gostado e se sintam animados para ler bastante e levar as crianças a ler bastante também.